Fala aí. Pedido do Maluco Beleza, se eu não me engano. Eu venho falar aqui sobre a Matrix. Eu vou ser bem realista, né, com vocês. Não só com o Maluco Beleza, mas com todo mundo que vai vir assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo agora no momento. Existem muitas linhas espiritualistas que vão dizer aí o que é a Matrix, como ela se criou, e tem várias histórias, né, de como as coisas são, né? Mas eu prefiro ir aos fatos. Ir aos fatos, sabe? Porque do que adianta você saber como é a Matrix, ou até ver de fato a Matrix, os seres que estão na Matrix, se você tá dentro dela e não consegue sair? Tá ligado? Então, tipo assim, você cria consciência sobre a Matrix e sofre em dobro, em triplo e por aí vai. Quem consome ou já consumiu bastante conteúdos conspiratórios, né, sabe que, pô, já deve ter ouvido falar que o universo que a Matrix é holográfica, né? Como se fosse uma computação gráfica. Eu não tô aqui para dizer que é isso, né? Porque quem sou eu para falar o que é, o que eu não vejo, sabe? Se você não consegue ver, é porque seus olhos não permitem você ver. Esse é o fato. Ninguém consegue ver a Matrix. Pode ser que até consiga ver em alguns momentos, um momento aqui, um momento ali, mas ninguém vive 24 horas por dia vendo a Matrix, vivendo a Matrix, assim, de você ver mesmo ela, ver os seres, ver tudo que está atrás dela, se é que tem seres, tá? Então eu vou trazer aqui duas histórias, tá? A primeira é que a Matrix se criou sozinha. Eu vou falar primeiro essa. Primeiro que a Matrix se criou sozinha, tá ligado? Ela se formou, né? A gente chama ela de Matrix, mas ela é o que ela é. A gente chama de Matrix só para identificar, para dar um nome. Então a história que dizem é que nós estávamos lá na nossa eternidade e nós e havia um projeto, né, que estava sendo desenvolvido que ainda não estava concluído. Então nós decidimos concluir esse projeto, né? Então nós entramos nesse espaço que ainda não havia sido concluído e fomos descendo cada vez mais, né? Mergulhando cada vez mais e perdendo nossas virtudes, que nos tornamos até nos tornarmos o que nós somos hoje, humanos, né? Natureza, universo, dimensão física e tudo mais. Então essa é uma crença, é uma forma que eles falam, né, para tentar explicar como as coisas são, como tudo é o que é, tá ligado? Que tudo surgiu, que foi surgindo, foi acontecendo,
foi se transformando ao longo de várias eternidades, de vários anos, muitas eternidades, foram estágios que foram acontecendo até acontecer e se transformar e nós estamos num estágio em que nós estamos cada vez mais perto de concluir e voltar para a nossa eternidade, voltar para quem nós somos de fato, né? Concluir esse projeto, que como é um projeto, ainda um projeto que está sendo, né, solucionado aí, está acontecendo, tá ligado? Beleza, mas essa é uma história. E tem outra história que fala que foram seres de outras raças deste universo, tá? Que criaram a Matrix. Mas na verdade, a princípio não era para ser uma prisão, não era para ser um isolamento. Essa experiência que a gente vive, essa experiência sufocante que a gente vive, era para ser uma oportunidade de expansão da nossa essência, da nossa luz, tá? Era um projeto também, mais uma vez um projeto aí que estava sendo desenvolvido. E ocorreram alguns problemas durante esse projeto e houve o risco da Matrix, aliás, houve o risco de todos os seres que estavam dentro desse planeta acabarem ficando presos, né? E a Matrix se fechar realmente, e então esses seres tiveram que sair aqui do planeta Terra, que senão eles iam ficar presos também. Então eles tiveram que sair, e aí a Matrix se fechou, né? Com os seres aqui dentro. E esses seres se deram muito bem, eles experimentaram um poder absurdo, né? Um domínio absurdo sobre outros seres, e começaram a dominar todo mundo que nasce aqui, tá ligado? Controlar, manipular. Eu acho isso uma história bem coerente, mas também acho a história de nós termos perdido nossas virtudes, né, e ter tornado isso tudo uma prisão, também acho bem coerente. Assim, eu ligo os pontos, mas eu não, olha só. Agora vamos esquecer tudo isso, porque o que eu tenho para falar é o seguinte: não vai adiantar você querer saber, sabe, profundamente todos os detalhes e querer ficar sabendo dessas fofocas espirituais, sabe? Essa é a história do passado, tá ligado? E história do futuro. Porque se a história é história, cada um conta a história de um jeito, né, cara? Você, até nos próprios livros de história do nosso planeta, né, cara, de escola mesmo, cada livro de história conta de um jeito diferente. Então, assim, não é tão necessário você saber como foi em detalhes. Basta você saber por aí como que a história diz, como que é mais ou menos na história, tá ligado? Então não vai adiantar. Nós não conseguimos ver a Matrix, mas ela existe. E eu provo que ela existe. Eu vou provar neste vídeo que ela existe, tá ligado? Existem várias formas de você constatar isso na sua vida, tá ligado? Primeiro, vou falar do corpo físico, né? Corpo físico. Isso aqui que você tá vendo, corpo físico, né?
Você já parou para perceber, já parou para olhar, constatar que o seu corpo físico é uma prisão? Sabe? Como assim uma prisão? Sabe? A partir do ponto que você não consegue ver nada que é além desta dimensão física, seus olhos de carne não te permitem ver, é uma prisão. A partir do momento que você pula e não levita, ou seja, você pula e cai de volta, é uma prisão. Tá? E essa questão da levitação, o mental é muito cético, né? Ele não quer acreditar, ele não consegue aceitar isso, né? Quer que eu quebre essa porra agora mesmo? Eu vou quebrar agora mesmo essa merda. Olha a porra do sol. Olha a porra da lua. Olha a porra da terra no universo. Ela tá levitando ou não tá? Ela tá, porra, flutuando ou não tá? Ah, ela tá, né? Você olha pra lua, ela vê que ela tá ali, né? Então a levitação existe. Ponto final. Entendeu? Só que o que impede dos seres levitarem e saírem voando por aí? Ah, são várias coisas. São vários fatores. São várias coisas que estão, inclusive, que foram feitas, desenvolvidas, que estão na atmosfera desta Terra, que tem a ver com a Lua, que tem a ver com o magnetismo, que tem a ver com o aterramento do corpo físico aqui na Terra, com as leis da gravidade aqui na Terra, né? Que não permitem você voar, tá ligado? Poxa, essa é uma coisa interessante, né? Porque a partir do momento que você pula, você levanta, ou seja, você sai do chão. Se levitar não fosse real, você nem pular conseguiria. Então você já vê aí que é uma limitação esse planeta. Matrix existe e é uma prisão, né? E o seu corpo físico tanto é uma prisão que você não consegue sentir a sua essência, a sua energia, não consegue vivenciar a sua multidimensionalidade, não consegue não, não consegue saber quem tu é. E raramente, alguns momentos você consegue ter alguma coisa desse tipo. No meu caso é assim, tá ligado? Eu sou sincero pra falar, no meu caso é assim, quase nunca eu tenho momentos de eternidade, de multidimensionalidade, de coisa espiritual, estados alterados espirituais, quase nunca. Quase nunca. Bem às vezes. Só pelo fato das pessoas terem que beber para poder se soltar, para poder desinibir, para poder desbloquear alguma felicidade, alguma alegria que está dentro delas, também já demonstra como que esse planeta é uma prisão. Tá ligado? E assim, pode que eu dissesse assim, ah, são seres alienígenas que estão controlando a humanidade, mas como é que eu sei? Sabe, eu acredito. Eu ouvi alguém dizer. Eu não vi com os meus próprios olhos. Tá ligado? E o mental só acredita no que ele vê. Só realmente acredita, né? Só realmente constata quando ele vê. Então, sim, pode até acreditar, mas você fica com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Eu não tô, óbvio, eu não tô contando em detalhes. Eu sei muito mais coisas sobre essas histórias que eu te contei. Sei muito mais coisas sobre isso. Mas o que eu tô tentando dizer é isso. Cara, basta você constatar diariamente, tá ligado? Você não precisa ver, não precisa saber. Você precisa apenas constatar isso. Sentir isso. Sentir os efeitos disso, tá ligado? Que aí você vai saber de fato que é uma prisão. Que você vai saber de fato
que é isso, né? Então, assim, com relação ao mental, a mente, né? A mente é uma das piores prisões já desenvolvidas. Uma das piores prisões, tá ligado? É na mente que tem o cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano, inclusive, é reconhecido pela ciência, tá? Os livros de ciência, você vai encontrar essa informação. Cérebro reptiliano. Já dá pra ter uma ideia aí de quem foi que criou isso aí, né? Quem foi que desenvolveu aí o mental. Reptiliano. Mas não só reptiliano. Teve ajuda de outras raças, né? Óbvio, teve ajuda de outras raças. O mental é o pior. E eu provo que é o pior. Eu provo porque o mental é uma merda. Porque o mental é uma prisão. O mental é uma prisão porque ele o tempo inteiro vem pensamentos, emoções, sentimentos, filmes na nossa cabeça que você não autorizou. Você não parou um dia e falou assim: olha, agora eu quero pensar sobre isso, mas sobre isso eu não quero pensar. Isso não acontece, não é assim. Vem na sua cabeça involuntariamente, aleatoriamente, sem ordem cronológica, sem ordem de data. Vem de qualquer jeito na sua cabeça. Quando você está dormindo, quando você está acordado, quando você está fazendo qualquer coisa. Tá? E muita gente que se identifica com alguns desses pensamentos, algumas dessas emoções, cometem vários tipos de atrocidades, crimes, pedofilia, assassinato, várias coisas. Até crianças já foram controladas nesse aspecto. Tá? E quer mais uma prova? Elas foram tanto controladas que elas mesmas param e falam assim depois: caraca, eu não sei como que eu fiz aquilo. Tá? Não sei como que eu fiz aquilo. Simplesmente não tive perdi o controle. Não tive controle daquilo que eu fiz. Tá? E elas se sentiram muito arrependidas depois. Crianças, adultos. Tem vários casos aí. No YouTube você vai encontrar vários. Nos próprios jornais, né? Que o humano dá tanta credibilidade. Os próprios jornais tem essas histórias. Né? Quem consome, já consumiu e consome ainda conteúdos conspiratórios, sabe e já deve ter ouvido falar no projeto HARP, na HARP, né? Não é projeto, é a HARP. Foi criado, é aplicado até hoje, né? A HARP vem sendo aplicada, né? Que altera o clima, faz as mudanças aí, mas não tem a ver só com o clima, tem a ver com o mental, um sistema de controle mental. A HARP, cara, são frequências que são enviadas, tá ligado? Que o ouvido não ouve, porque são frequências baixíssimas, sabe? Se você não acredita nesse negócio de frequência baixíssima, entra no YouTube e coloca assim: frequências que o ouvido não ouve, frequências difíceis de ouvir. Você vai ver lá os testes. Quanto mais baixo, você não consegue ouvir, mas aí ele vai aumentando e você vai ouvindo. Aí você vai ouvindo, aí você consegue ouvir o som. E aí quanto mais ele vai subindo, você também vai ouvindo, mas aí daqui a pouco você não ouve mais também. Então, assim, frequências, tá? Aí eu não sei te dizer, né, se é colocada a frequência aguda ou frequência grave. Particularmente eu acredito que eles colocam frequências graves, que eles colocam as frequências mais baixas mesmo. As frequências baixas para poder, para poder aterrar o ser humano, para poder colocar ele na matéria física mesmo, na parada grave, na parada
por exemplo, emoções pesadas. Emoções são densas. Então, frequências densas. Frequências que estão mais no pesado. Isso eu estou falando de áudio, né? Porque o que vem na sua cabeça? São pensamentos, né? São vozes. São coisas que vêm na tua cabeça. Vozes é o quê? É áudio. São palavras, né? Óbvio que você não ouve audivelmente, tá ligado? Mas você sabe que tá vindo uma coisa, tá ligado? Você sente, você percebe. Então, é uma voz. Né? O mental é uma das piores prisões que já criaram, tá ligado? Que já foi desenvolvida. E, né, fala-se da Lua também, né? Que a Lua não é um satélite natural, sabe? Que foi evoluiu e se tornou Lua. Que na verdade a Lua é um satélite artificial, foi criado, tá ligado? Artificialmente por seres de outras raças que quiseram, né, fazer aí o controle para dar continuidade no projeto de controlar, porque depois que eles descobriram que isso, né, o poder que isso lhe causou, que isso deu a eles, então eles quiseram expandir ainda mais, criar ainda, fazer mais detalhes disso aí, e criaram a Lua, né, fizeram isso aí. Diz, né, que no próprio YouTube você vai encontrar várias coisas que falam que a Lua é um observatório, eles estão observando, né, tanto aqui na Terra quanto os outros planetas que foram criados, né, e prisões mesmo que foram criadas. Depois eu falo com mais detalhes dessas coisas, né, mas em base é isso que eu queria passar, né, porque me pediram para falar sobre a Matrix, tudo mais, né. Eu já tive uma experiência particular, tá? Não encontrei ninguém que me explicou o que foi isso, que soube me explicar, né? Que eu vi, tá, o que estava atrás do físico, vamos colocar assim. Eu vi o invisível, só que aí já não é mais invisível porque eu vi. Então eu consegui ver, e não foi só em mim. Eu vi quando eu passava o braço assim, sabe, quando eu passava a minha mão, e aí eu não via, tipo, normal minha mão, eu via o que vinha depois da minha mão. Tipo, eu passava a minha mão, meu braço, e vinha uma coisa invisível junto com ele. Tipo uma sombra. Um negócio assim que vinha junto com ele. Então eu comecei a ver essa porra, e daí eu comecei a ver também em árvore, poste, carro. Vi também pessoas andando na rua. Mano, eu vi isso em várias coisas. Semáforo, né? Chão. É muito esquisito, tá ligado? Muito esquisito. Vi linhas aleatórias. E tudo que o meu mental soube entender, pôde entender disso e acreditou, achou, que pôde concluir, foi que eu vi a Matrix. Foi que eu vi alguma falha na Matrix, alguma coisa da Matrix. Tá ligado? Então eu tenho pra mim que foi isso que eu vi. Eu acho que foi isso. Como é que o mental é burro? Ele não sabe nem o que ele viu. Tá ligado? Então Mas eu falo assim, vai constatando na sua própria vida, sabe? Não é difícil. No início é complicado. No início sim é, mas conforme você vai se esclarecendo cada vez mais, ou seja, constatando seu modus operandi, constatando como você funciona, constatando como o mundo funciona, como as coisas são,
como as outras pessoas funcionam e tudo mais. Constatar é o quê? É você ver, aconteceu e você... constatar. Entendeu? Então você vai constatando cada vez mais, vai constatando tudo. Vai constatando. Eu vou falar mais a respeito dessas coisas todas. Mas para um vídeo, né, de esclarecimento aí sobre a Matrix, tá bom, né? É isso aí, espero ter ajudado. Um abraço.